Olá, querido aluno da nossa EBD Unificada. Neste vídeo, encerramos o segundo módulo, cujo título e tema estudado é Entendendo a Salvação. Vocês se lembram que na primeira apostila nós apresentamos a salvação através do método das 4 leis espirituais. A partir do momento que a pessoa fez a sua decisão por Jesus Cristo, porque compreendeu o plano redentor, nós vamos então apresentar a segunda apostila, cujo título é Entendendo a Salvação. Nós já aprendemos que, a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a salvação nos traz um pacote de promessas e de bênçãos. Nós nascemos de novo, portanto, somos regenerados, temos a plena convicção da segurança da nossa salvação, jamais a perderemos. Todo aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma, ele lança fora. É a certeza absoluta de que somos salvos porque nos tornamos filhos de Deus. João 12 nos diz exatamente isso, né? Que quando a gente crê, e porque cremos, nós nos tornamos filhos de Deus, por conta dessa nossa confissão, por conta de recebermos esse presente, a gratuidade da salvação. Já aprendemos sim que a salvação é pela graça de Deus. Não inclui de forma alguma a nossa participação humana, no sentido de que não há nada que eu faça que possa me credenciar à salvação. Mas somos salvos por aquilo que Cristo fez. Então essa é a tremenda ênfase. Nós só podemos ser salvos por conta do que Cristo fez por nós. Entregou-se a si mesmo em nosso lugar. Portanto, a morte de Cristo é substitutiva. Lembra? Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E a salvação traz alguns resultados práticos sobre nossas vidas. E é justamente isso que eu gostaria de agora resumir com vocês e deixar de uma forma clara. Então vamos aqui ver, né, através dos nossos slides, o que seria esses 3 aspectos da salvação. Relembrando, né, a salvação vem pela fé e requer o quê? O arrependimento. Por arrependimento nós entendemos 180 graus, né? Uma meia volta. É a mudança de atitude para com Deus, mudança de atitude para com o pecado e mudança de atitude para com Cristo. Ou seja, a mudança de atitude para com Deus é porque eu reconheço que os meus pecados ofendem a Deus, entristecem a Deus. Portanto, eu devo mudar a minha atitude. Atitude para com o pecado. Já que o pecado entristece a Deus, eu não mais posso ter prazer no pecado. Costumo dizer para vocês, inúmeras vezes, já disse isso, pregando inclusive, de que o pecado não pode ser mais do que um tropeço na vida do crente. O pecado vai ser ali uma contingência, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, um tropeço. E jamais o pecado pode ser na vida do cristão uma prática constante. Daí então o arrependimento exige essa mudança de atitude para com Deus, quer dizer, eu olho para Deus agora com a ciência e o reconhecimento de que meu pecado ofende a Ele. Portanto, eu olho para o pecado de forma diferente. O pecado não pode mais trazer para mim a alegria, a satisfação, o domínio e a escravidão. Portanto, há uma mudança também para com Cristo, ou seja, a gratidão, o constrangimento. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, que o amor de Cristo nos constrange quando nós reconhecemos que ele morreu por todos nós. Então o arrependimento é essa mudança, é esse 180 graus, essa meia volta na nossa prática de viver. Mas também a salvação, que vem pela fé, ela requer o quê? A minha conversão. O que é conversão? A minha mudança de conduta. A partir de agora, então, já não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E diante do que Paulo escreveu aos Gálatas, eu preciso ter esse reconhecimento. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Essa mudança de conduta é sempre o que repetidamente eu lhes digo. Aquele que mentia não vai mentir mais, o que roubava não mais roubará, o que se drogava não mais se drogará, aquele que adulterava, que se prostituía, que fornicava, não mais o fará. Mudança de conduta. E a salvação também que vem pela fé requer exatamente isso, essa minha confissão, esse meu reconhecimento de que sou pecador e que não posso salvar-me a mim mesmo. E é por isso que eu necessito de Cristo, tá bom? O pacotão salvação inclui isso: o arrependimento, a conversão, a confissão. Maravilha? Então foi nesse fato que a gente começou a ver os três aspectos da salvação. Saber que a salvação age em três tempos de nossas vidas. E por tempo entenda passado, presente e futuro. Então, isso vai trazer três operações que também incorrerão em três livramentos. Vamos lá então? Com relação aos três tempos, olhando para o passado, qual é a operação da salvação? A salvação faz o que com o meu passado? Ela me justifica. Isso se chama justificação, tá bom? E com relação ao passado, o livramento que eu recebo da parte de Deus é da pena do pecado, da condenação do pecado. Mas a salvação também age não somente no passado, me justificando e me livrando da pena, como também vai agir em outros tempos da minha vida, leia-se presente e futuro. Mas com relação ao passado, a essa pena, os versículos importantíssimos de nós gravarmos estão aí. Romanos 5:1, que diz que justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. Romanos 8:1, que diz que agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E João 3,18, que diz que aquele que crê não mais será julgado. Temos lá em João 5:24 também o fato de que, na verdade, te digo que quem ouve a palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e jamais entrará em condenação. O 6:37, que diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E João 10:27-29, que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, e ninguém nunca mais as arrebatará das minhas mãos, nem das mãos do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, que fique claro, a salvação, ela atua no meu passado, através de um processo jurídico, e que teologicamente chamamos de justificação. É a justiça de Cristo sendo imputada em minha vida, porque os meus pecados foram depositados sobre Jesus. É uma troca. Jesus me dá da sua justiça e eu entrego para ele os meus pecados. Portanto, somos livres da pena, da condenação. O próximo aspecto é o presente. Com relação ao presente, qual é a operação da salvação sobre a minha vida? Se chama santificação, que atua no meu presente e que traz o livramento do poder do pecado. Entenda por poder, domínio do pecado. Os versículos chaves que temos que memorizar estão aí, em Romanos 6,14, que diz que o pecado não mais terá domínio sobre vós. Lá também em Romanos 12:1 e 2, o rogo de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente. E mais uma vez a ênfase de Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, portanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí então vem o terceiro tempo, que é o tempo futuro. No passado, justificação, salvos da pena, da condenação. No presente, é a santificação, salvos do poder, do domínio do pecado. E no futuro, então, vem a glorificação. E o que é a glorificação? Senão sermos salvos da presença do pecado. Os textos bíblicos importantíssimos de serem memorizados estão aí, de 1
carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, 1 Coríntios 15, 52 a 57, Filipenses 3, 21 e 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 17. Lá na 1 de João diz: olha, amados, agora que nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, nós o veremos. O texto de 1 Coríntios 15, 52 nos fala da ressurreição, que nos fala que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E que tudo isso acontecerá quando da vinda de Jesus Cristo, a nossa glorificação. Em Filipenses 3, 21, nós vemos o apóstolo Paulo ansiando exatamente por esse dia, por esse momento glorioso, quando ele diz que o Senhor, quando vier, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. E o último texto, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, nos fala justamente que num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, eis então que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos nas nuvens com o Senhor e estaremos para sempre com ele. Então, a glorificação é exatamente o evento futuro da nossa transformação, da transformação do nosso corpo e da eternidade futura. Quando eu digo eternidade futura e coloco as aspas, é porque eternidade não tem como a gente mensurar, mas só a título de entendimento humano é o que virá daqui por diante, a partir da volta de Cristo, como nosso futuro glorioso. Ok? Então aqui nós temos essa manifestação e essa apresentação dos três tempos da salvação e da atuação dos livramentos e dos resultados sobre as nossas vidas. E concluímos então com o fato de que Deus nos salvou por sua graça, tirando sobre nós a maldição do pecado. Por isso nenhum crente hoje pode ser acusado por Satanás por pecados confessados a Deus, pois estes foram lançados nas profundezas do mar e esquecidos. Que você, meu amado, tenha essa total e plena confiança em Deus, mas esse total e pleno entendimento do que a salvação proporciona para a tua vida em particular, para que você possa também compartilhar disso para com aqueles que Deus colocar diante de você. Bom, no próximo domingo estejam preparados, daremos início a mais um módulo, tá bom? E esse é o módulo 1 do Ministério de Evangelismo e Discipulado. A nossa intenção é começar a preparar um grupo de irmãos decididos a investirem de fato suas vidas na evangelização e no discipulado. Já sabemos um método de apresentação da mensagem de salvação, já sabemos sentar e demonstrar a essa pessoa que se converteu o entendimento do que a salvação proporciona para ele, e nesse módulo, que é o módulo do Ministério de Evangelismo e Discipulado, nós vamos nos aprofundar mais ainda nessas verdades que veremos a partir do próximo domingo. O conteúdo é o que é evangelismo, algumas considerações importantes sobre o evangelismo e o discipulado. Vamos saber como aconselhar a pessoa que se decidiu. Então, olha, são várias objeções, várias perguntas, e vamos saber como lidar com essas objeções e responder algumas dessas perguntas, para dar maturidade àquele que se converteu. Vamos apresentar outros métodos de evangelização, então não percam, nós não vamos ficar só com as 4 leis espirituais, mas vamos abrir uma gama de outros métodos de evangelização.
e as respostas mais diretas e convenientes a darmos diante das objeções mais frequentes que surgem por parte daqueles que fazem uma decisão por Jesus. Então, a apostila do próximo domingo já está aqui fresquinha, já saiu do forno e te esperamos no próximo domingo para mais um tempo de aprendizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe.